estejam bem e que nós possamos estar nesse momento sentindo o amparo, o auxílio dos amigos espirituais, do alto, principalmente do nosso Mestre Jesus. E é com as palavras de Jesus que nós começamos a reflexão da noite, aonde diz ele, em Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 a 11, Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que nos pedirem? Vejam bem, Kardec, professor Kardec, codificador da doutrina espírita, escolhe justamente esse trecho do Evangelho para começar o capítulo 25. E é muito interessante porque Kardec é muito didático. E dentro do resumo dos comentários dele, desse capítulo, que se inicia então sobre o tema Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, ele traz ali, nessa passagem, a lei do trabalho para todos nós, que vai levar à lei de progresso. E aí nós vamos ver uma frase bem interessante que ele escreve, que Deus, ele deu ao espírito humano, ao homem, o desejo incessante do melhor. Vejam que interessante. Em cima disso nós vamos fazer algumas considerações, em cima desse estudo de hoje. Deus deu ao nosso íntimo, que a gente traz dentro de nós, como um espírito imortal nessa caminhada longa, na evolução, o desejo sempre de buscar o melhor. Vejam que interessante. Se nós vamos então analisar, trazendo aos nossos dias, trazendo a nossa realidade, quem não gosta de estar hoje melhor do que esteve ontem, ir melhorando, né? Na questão material, muitas vezes nós procuramos nos melhorar, nos qualificar num curso, alguma coisa assim, para melhorar no trabalho, para conseguir um recurso a mais para a família, um conforto a mais. Muitas vezes vamos estudar por longo período para poder aprender a falar outra língua, que isso vai talvez melhorar o nosso currículo. Procuramos, de uma forma ou de outra, melhorar a nossa qualidade de vida para proporcionar aos filhos também uma vida melhor, mais fácil. E nós vamos buscando sempre melhorar, progredir nesse sentido. No lado intelectual, no lado espiritual, na caminhada do espírito, no sentido moral também, acontece também a mesma coisa. Nós, analisando um livro muito interessante, que eu até deixo como sugestão de leitura, Vida, Desafio e Soluções, do Espírito Joana de Anjos, através de Divaldo Franco, diz ali que cada indivíduo alcança o patamar do amadurecimento, do progresso, onde ele vai evoluindo, vai amadurecendo, por meio de experiências diversas. Então, alguns crescem por meios de estímulos, de ideais, de projetos de vida, de aspirações, aonde aquele espírito nasce, né, com desejo de fazer algo, ele vai buscar, ele vai estudar. Então ele traz lá, já talvez lá no seu interior, a vontade de ser médico. E ele vai se dedicar, ele vai estudar, ele vai se formar e vai ser um bom médico. E ele vai evoluir dessa forma, trabalhando. Outros vão trazer talvez um sentido existencial na parte das artes, ensinando. Alguns vão se dedicar à família e vêm justamente, em muitos casos, com missões específicas de ajudar os seus familiares, seus filhos, seus pais. E ele vem e ele se dedica
como um sentido da vida, como uma forma dele também evoluir, de fazer o bem, de crescer como ser humano. Então ele vai ser um marido dedicado, um pai muito dedicado, uma esposa carinhosa, que se empenha e ajuda dentro da família. Vai ser um filho que vai se dedicar, vai amparar os pais, vai ajudar. Avós que muitas vezes assumem todo o sustento, a ajuda da família, no apoio à filha, aos netos, e vão ajudando. E isso, de alguma forma ou de outra, leva aquele ser, aquele espírito que ali está também a evoluir e a crescer muito, em muitos sentidos. Outros, em algumas situações, dedicam-se ao estudo dentro de um pensamento filosófico ou religioso, onde também vão conseguir ajudar muitas pessoas, desenvolvendo trabalhos dentro da uma forma de fraternidade, de ajuda, de amparo, para ajudar outras pessoas também a iluminar consciências, a crescer como seres humanos. Enfim, a pessoa que quer evoluir, que ela deseja e ela mexe dentro de si, lá no interior da sua alma, a vontade de querer evoluir, Deus, a vida, o universo em si, tudo parece que conspira a fim de ajudar aquela pessoa a evoluir e a crescer. E é nesse sentido que Joana de Ângeles coloca no livro, então, que muitos evoluem dessa forma pelo amor. Isso é evoluir pelo amor. Nós escutamos muitas vezes, quando vemos a Casa Espírita escutar palestras, enfim, reflexões, que muitos evoluem pelo amor e pela dor. Muitos vêm à Casa Espírita pelo amor ou pela dor. E aí ela comenta, nesse trecho do livro, que muitos crescem e evoluem, progridem em suas vidas, em sua caminhada, pelo amor, dessa forma. Mas a grande maioria, uma multidão, diz ela, precisam da dor para que acordem, despertem e progridam. Infelizmente ainda. Muitos renascem, morrem, voltam ao mundo espiritual, programam sua existência, voltam de novo e parece que continuam adormecidos ainda da sua realidade espiritual. E passam pelo mundo como se fosse um recreio, como se fosse um parque de diversão, algo que fosse apenas para curtir e aproveitar o mundo. Perdem-se muitas vezes, e outras vezes acabam se comprometendo mais ainda e não evoluem, não trabalham em si a sua evolução. E em determinado momento, para que não se venha a perder outra encarnação, para que não se venha a se comprometer mais ainda aquele ser, aquele espírito, e pela própria consequência dos seus atos, onde ele vem semeando situações de responsabilidade, de desleixo, ele acaba, em algum momento, encontrando-se com a dor, que é também professora, que é também um despertador da alma. E aí acabam acontecendo situações que fazem aquele ser despertar aquilo que estava dormindo dentro de si. E nos momentos difíceis, então, talvez como último recurso, porque a gente vai ter experiências onde nós vamos conhecer pessoas que já viveram assim, acabam querendo acordar e despertar no último momento. Eu lembro, até comentava dias atrás, que eu conheci há alguns anos um casal onde ela era uma médica, ele um grande empresário, muito bem sucedido, e viviam sempre normalmente seus trabalhos, focados no trabalho, e ela descobre que estava com câncer. E quando foi fazer os exames, descobriu que estava em um estado muito avançado. Apesar de todos os recursos materiais que dispunha no momento, ficou inviável algum recurso positivo que fosse lhe tratar de forma definitiva o câncer. E ela, sabendo então que não havia mais recursos, tentou se agarrar a tudo de uma forma. Então ela, em pouco tempo, e é interessante isso, como a gente muda quando vem uma situação assim, em pouco tempo assim ela mudou muito.
E eu, como conhecia ela, assim, tive algum contato nos últimos meses dela ainda de existência terrena, a de ver o quanto a pessoa muda quando vem uma situação dessas. O quanto ela se espiritualiza, ela volta a repensar a sua existência, ela procura o amparo nesse sentido e acorda, desperta. E aí você vai ver, poxa vida, talvez passaria uma vida inteira aquela pessoa não cairia em si. Então é preciso vir uma situação difícil dessas para ela cair em si, despertar para a realidade da vida, para o que está fazendo aqui, para buscar de alguma forma Deus. E passaram-se poucos meses, depois da descoberta, não chegou a passar um ano, e ela veio então a desencarnar. Então a gente passa a analisar o quanto a dor, ela também, em alguns momentos, ela é terapêutica. É que nem o corpo humano. Se o corpo humano ele é exigido, ele não é dado atenção àquela parte do corpo, daqui um pouco vem o alerta, vem a dor. Ó, para aí, não está bem alguma coisa. Você vai sentir a dor, alguma coisa não está bem, é um alarme. Para que você venha a dar atenção para o movimento, para aquele hábito, aquela atitude, aquela situação, para que você venha então a cuidar dele. E na nossa vida é assim também. E muitas vezes, se nós formos também analisar nesse sentido, falando em espírito, em imortalidade, estando ele encarnado ou desencarnado, a todo momento ele está evoluindo, progredindo também. Sabemos que, como encarnado, o espírito ele tem chance de progredir numa rapidez, talvez com uma maior facilidade, mas imagine uma situação do espírito que passou a vida inteira sem se dar por conta disso. E aí ele desencarna, ele é, sem aviso prévio, retirado da existência física. A dor também vai bater a sua alma, a porta, e ele vai despertar no outro plano da vida. Quando se dá por conta, vai vir o arrependimento, vai se dar por conta do tempo que perdeu, do tempo que passou e não fez nada, que teve suas oportunidades perdidas. Vai também sentir a culpa, o remorso, de alguma forma, vai movimentar aquele sentimento de dor dentro dele também, pelo tempo que perdeu, mas será uma oportunidade dele também refletir e pensar do que deixou de fazer. Então, nesse sentido, é muito interessante a gente procurar entender isso, porque um ponto é muito importante, e também a mentora Joana de Angelis nos coloca neste livro, que toda a criatura ela passa por um programa de construção pessoal. Desde o momento que nós programamos a nossa reencarnação, nós passamos, então, por um programa de construção pessoal. Porém, nessa caminhada, quando aqui chegamos, nós vamos sim encontrar os desafios existenciais, situações difíceis, situações que nós vamos muitas vezes precisar buscar ajuda. Primeiro, muitas vezes a gente recorre a um pai, uma mãe, quem consegue buscar ajuda com eles, se eles ainda estão aí. Nós vamos buscar o amparo de um amigo, de um irmão, da esposa, do marido. Nós vamos buscar aqueles que estão mais próximos, ajuda, do trabalho. E nós vamos tentando buscar sempre o amparo. É difícil encontrar alguém que é tão orgulhoso que em algum momento ele não pede ajuda. E é isso que Jesus dizia: busca, bate a porta que vai se abrir essa porta. Porém, o que nós precisamos entender é que o amparo espiritual ele sempre está à disposição. Mas aí vem uma questão: estamos nós a pedir o que à espiritualidade? Estamos a pedir ajuda apenas para que evoluamos materialmente? Para que consigamos de alguma forma recursos materiais para nos dar uma vida melhor, porque a nossa casa está precisando de uma reforma, porque o vizinho está com um carro novo e eu estou com o meu carro já meio ultrapassadinho, já tenho alguns anos de uso e eu quero comprar um carro novo, então eu vou pedir a Deus e Deus vai me dar um carro novo. E aí por diante, começamos a querer trabalhar nesse sentido de troca, pedir coisas assim. Ou será que nós pedimos para que nos dê mais consciência,
mais paciência, para que possamos entender também o que estamos fazendo aqui, como podemos crescer, evoluir, nos melhorar como pessoas. No momento de aflição, rogar e pedir a esse amparo, para que venha uma ideia, venha uma intuição, venha uma ajuda, alguém que nos estenda a mão e nos tire daquele sufoco, daquela situação. E é isso que Jesus disse, sempre haverá o amparo para aqueles que realmente necessitem. Mas nós precisamos entender quais são as nossas reais necessidades. Como trazemos conosco, como disse Kardec, do Evangelho, o desejo incessante do melhor, nós queremos também encontrar a felicidade. Isso é um desejo de todo ser humano, ser feliz, encontrar a felicidade. Mas o que é felicidade para nós? Nós precisamos procurar entender isso, o que é felicidade. E nós vemos agora, justamente nesse mês, do Setembro Amarelo, nessa campanha tão importante de conscientização sobre o suicídio, quantas pessoas se perderam talvez nessa busca sobre o que é a felicidade, confundem muitas vezes, em outras situações, perdem o sentido existencial. Alguns momentos, por situações difíceis, passam, perdem a sua fé, a esperança. Outros, talvez, teriam tudo para alguns, mas é como se não tivessem nada, vivem um vazio existencial. E são seres humanos, muitos de nós, talvez, já passamos por uma situação assim, estamos passando, ainda vamos passar, que precisamos sim do amparo. Então nós temos que pedir. Nós temos à mão um recurso maravilhoso que é a prece, que é a oração, que é o auxílio da casa espírita, o atendimento fraterno, o recurso hoje da ciência, da psicologia, da psiquiatria, mesmo da questão dos medicamentos. Há muitas formas, mas precisamos buscar esse auxílio, bater a porta. Não adianta a gente ficar sem reação diante de uma situação difícil assim. Pois como diz Joana de Ângeles, então, neste livro que eu citei há pouco, a alegria, pois, de viver deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura. A alegria de viver. Fluindo toda a magia existente no painel universal, retirando as maravilhosas concessões de completude que pairam ao alcance de todo aquele que deseja elevar-se. Vejam bem, todos nós queremos elevar-se, todos nós queremos a felicidade, queremos a paz, queremos estar bem, mas temos que ter a consciência de que o mundo em que vivemos ainda, em muitas situações, não vai ser favorável. Elas não serão favoráveis em muitas situações. Para isso, a consciência e ter a certeza de que não estamos sozinhos, de que há o amparo, é muito importante. E principalmente nessas questões morais, como vai finalizando o Evangelho, onde Kardec coloca ali, que do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedir a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. E aí que está um grande detalhe. Em algumas situações, o orgulho não deixa buscar ajuda. Precisamos vivenciar mais um sentimento dentro de nós de aprendizes, o sentimento da aceitação, o sentimento do reconhecimento
que somos ainda imperfeitos e que precisamos sim do amparo, de uma mão amiga, de uma conversa com um amigo que a gente possa abrir o coração, da ajuda do alto. E mesmo que tenhamos em mãos, como muitos têm, muitos recursos de todas as formas, sejam materiais, intelectuais, enfim, que sejam, não há um ser no universo que não precise de ajuda nessa situação do espírito imortal em evolução que está. Todos que estamos evoluindo precisamos de ajuda. E a evolução ela se dá em conjunto, de uma forma fraternal, um dando a mão para o outro, um trazendo e conduzindo o outro. Por isso que Jesus deixou esta chave, esta máxima escrita: batei e se vos abrirá. Vejam bem a importância disso. Então, nesse momento em que vivemos esse mês, essa campanha também na casa do Setembro Amarelo, vamos sempre comentar e dizer se a gente sabe de alguém que não está bem, que talvez a gente está sentindo que passa por um momento difícil, que justamente já foi identificada ali a presença da depressão, de uma situação mais complicada, que venha, que converse, que busque essa ajuda e o amparo. Na Casa Espírita há muitos recursos nesse sentido que podem ser favoráveis e também que vão complementar a ajuda não só do médico, do psicólogo, da família, do apoio, mas também será essa ajuda muito bem-vinda ao espírito, buscando assim o amparo de uma forma coerente, de uma fé raciocinada e que trará com certeza a esperança e o entendimento da aceitação da situação e principalmente a autodescoberta, o autoconhecimento, a busca pela ajuda para que a pessoa possa sair dessa situação. Então, é uma mensagem bonita desse capítulo que começa hoje e que terá nas próximas quartas-feiras a sequência do capítulo 25, Pedi e achareis, e ali então nós vamos deixar o convite para que nas próximas semanas, quem puder assistir as palestras, principalmente durante o mês de setembro também, sobre os temas específicos do Setembro Amarelo, da valorização da vida, que são muito importantes a gente também estender o convite a outros amigos e familiares para que venham assistir. Com carinho, então, agradeço a atenção de todos. Seria esta a reflexão trazida na noite de hoje e que possamos todos ficar em paz e retornar em paz aos nossos lares. Queridos irmãos, vamos sentar confortavelmente nas cadeiras, fechar levemente os nossos olhos para esse momento do primeiro passe, para que todos possam respirar calmamente, ouvindo a música suave a envolvê-los. E assim, queridos irmãos, vamos bater a porta de nosso amado Mestre Jesus, do nosso Pai, Criador, fonte de todas as coisas, supremo amor. Nossos benfeitores, amigos fraternos, que nos envolvem nesse momento com muito carinho, com muito amor. Vamos rogar ao nosso Pai a luz que ilumina nossos caminhos, aos benfeitores que nos acompanham, para que eles possam nos indicar o caminho da paz, do amor,
começando por cada um de nós. Queridos irmãos, que a paz de Jesus envolva cada um e que permaneçam em silêncio, em prece, para o segundo momento do passe. Agora que já recebemos a nosso favor, vamos envolver aqueles que convivem conosco, no lar, no trabalho, os nossos conhecidos, os nossos irmãos, e estendamos um pouquinho mais e vamos nos lembrar daqueles que sofrem de todas as aflições pelo mundo afora. Essas aflições são físicas e também são morais. E estes irmãos da humanidade pedem ajuda, pedem amparo, e nós podemos sim rogar ao Pai que para todos os lugares encaminhe seus ceareiros, os irmãos da espiritualidade e os irmãos da terra, andando em sua direção, confortando seus corações, envolvendo-os na paz e na harmonia que o Supremo Criador dedica a cada uma das suas criaturas. Eles são sim nossos irmãos da humanidade, fortalecidos, envolvidos por estas energias, terão a oportunidade de caminhar, de se fortalecer na fé. Eles estão do outro lado da vida também. E também tem o amparo de Deus, nosso Pai, que recebem essas orientações e essas energias que os envolve, nos pacifica, nos fortalece na fé. Que essa harmonia e essa paz que aqui se faz possa nos devolver aos nossos lugares de aconchego, na nossa caminhada, sob o amparo desse Pai soberanamente justo.